Piorou. Se vocês puderem me dar um retorno, vai ajudar muito. Está atrasado, está chegando aí daqui a pouco. Deixa eu ver o som aqui. O microfone está trocado. Um momentinho. Melhorou agora? Tá ótimo. Faz parte. Como eu disse de manhã, estamos construindo a carroça enquanto viajamos. Estamos aprendendo, estamos tentando resolver as coisas, estamos tentando descobrir o que fazer. Então, se for para se reunir, que seja para melhor. Amém? Eu compartilhei com a igreja de manhã que o pastor Luiz Hermínio, lá em Balneário Camboriú, como é que chama lá? Santa Catarina. Pastor Luiz Hermínio, a prefeitura chamou para dizer que ele tinha que... Alba, Deus abençoe. Alba é a esposa do Donizete, que está internado, é outro Donizete, e temos orado por ele. A Alba está aqui no YouTube agora. Não conhecemos a Alba pessoalmente ainda, só por fotografia. E a Elisete conhece o Donizete, e através do Donizete, a Elisete ainda não conheceu a Alba, acho que pessoalmente também. Então, Deus abençoe. Mas o pastor Luiz Hermínio foi chamado pela prefeitura Itajaí. A prefeitura chamou para dizer, olha, vocês precisam parar os cultos por causa da pandemia. E o pastor disse, nós já paramos. Já faz algumas semanas que a igreja decidiu parar os cultos. Antes mesmo que a prefeitura dissesse pare os cultos, a igreja já tinha tomado a decisão. Depois de alguns meses, a prefeitura chamou para entregar o documento para dizer, é assim que vocês vão ter que fazer para retornar os cultos. E o pastor disse, não, nós não vamos voltar agora, nós já decidimos que vamos aguardar ainda mais um tempo. Então, nós estamos aguardando esse tempo para retornar os cultos da manhã e os cultos da noite. De manhã já retornamos com a escola bíblica, mas os cultos da noite e de semana nós estamos aguardando. Enquanto isso, nós vamos continuando com o online e depois nós vamos precisar achar uma forma de fazer o online lá na igreja também. Então, precisamos de muita oração. Então, nós estamos aí adaptando e aprendendo. E alguns meses atrás, eu nem imaginava, no começo do ano, por exemplo, nem imaginava que um dia faríamos culto direto da nossa casa para a sua casa. 1 Coríntios 11, versículo 17 a 34. O texto já começa dizendo, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Você consegue imaginar isso? Uma igreja que se reúne e ao invés de ficar melhor, ela fica pior. Então, se for para nós nos reunirmos, tem que ser sempre para melhor. E isso precisa ser para mim, para você, que ao chegarmos à igreja, que a gente possa ir, ter o tempo do culto, ou chegar a uma reunião de um culto online, e quando terminar o culto online, quando terminar o culto presencial, que a gente saia melhor do que quando chegou. Que a gente volte para casa feliz por ter estado na casa do Senhor. Então, a igreja lá de Corinto tinha um amor não tão ágape para os templos aí, entre aspas, porque ainda não era o templo da igreja cristã. Às vezes eles se reuniam no pórtico de Salomão, dentro do templo lá dos judeus, e às vezes nas casas. Mas nós vamos ver em 1 Coríntios 11, versículo 17 a 34, que diz o seguinte, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Esse é o texto mais antigo falando sobre a Santa Ceia. Ok? Paulo foi o primeiro a pôr no papel
Ele pegou informação com outros discípulos, com outras pessoas que estavam naquela primeira ceia, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, lá com seus discípulos. Então, Paulo foi o primeiro a tomar notas. Sabe aquela coisa que todo mundo sabe, contar, 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 mas nunca ninguém pegou um papel para anotar? Paulo foi o primeiro a anotar. E aí ele está dizendo, vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isto é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando aconteciam esses partidinhos dentro da igreja, era possível perceber quem eram os verdadeiramente cristãos e quem eram os que estavam lá só por alguma conveniência. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Eles se reuniam, irmãos, vamos tomar a ceia do Senhor. E aí eles chegavam, tomavam a ceia, iam embora para casa, e agora Paulo está escrevendo dizendo, aquilo que vocês fizeram não é ceia do Senhor. Por quê? Porque quando comem, cada um antecipadamente come sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa ou onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Então, alguns chegavam para a ceia e, pelo que tudo indica, havia uma divisão na igreja de Corinto entre os crentes ricos e os crentes pobres. Porque essa festa ágape, às vezes as pessoas traziam mantimentos, e parece que um grupo mais bom da grana se reunia numa parte, comiam comidas mais saborosas e melhor preparadas e tudo mais, e alguns mais humildes, que talvez não puderam levar muita coisa, ficavam mais de lado e às vezes até passavam fome, enquanto que alguns até se embriagavam. Os mais ricos bebiam muito, comiam muito, e enquanto que alguns pobres ficavam com fome e não participavam da ceia. E aí o Paulo vai explicar como é que tem que ser a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, tem uma interferência de algum equipamento entrando aí no meio, na rede elétrica. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, Jesus, quando ele institui a ceia, ele dá essa indicação. A ceia devia ser comida entre os discípulos. Note que nessa mesa estava Jesus e todos os discípulos. Não é aquela mesa que alguns têm, o quadro em casa do Leonardo da Vinci, uma mesa alta, Jesus sentado no meio, os discípulos de um lado, os discípulos de outro. Aquilo não tem nada a ver com o que era comum na época de Jesus, porque na época de Jesus eles se sentavam no chão ou em tapetes, ficavam lá, nem eram sentados, geralmente ficavam inclinados, deitados, com os pés longe da mesa e a cabeça mais perto, como se você estivesse assim, deitado no chão da sua sala. E aí eles comiam assim, mas estão todos juntos. Mas na igreja de Corinto, não estava sendo assim. E Paulo continua dizendo, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então Paulo está dizendo para os coríntios, olha, isso sim é a ceia do Senhor.
Porque todas as vezes, versículo 26, que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí ele começa a dizer: por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O discernir o corpo também não é só discernir que aqueles elementos, o suco da uva e o pãozinho simbolizam o corpo de Cristo, mas eu também preciso discernir que naquela mesa está o corpo de Cristo. Os meus irmãos em Cristo fazem parte do corpo de Cristo, quer sejam irmãos ricos ou irmãos pobres, todos são parte do corpo de Cristo. Mas na igreja de Corinto não estava sendo assim. Por isso que ele diz: olha, vocês estão se reunindo não para melhor, mas sim para pior. E aí no versículo 30, Paulo diz: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fracos e doentes na fé, e dormem assim, gente que já estava até morrendo na fé. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E aí ele chega ali no versículo 33, ele diz: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Esperem uns pelos outros, ou seja, o rico precisava esperar o pobre. O importante da cidade precisava esperar o irmãozinho lá que não era nem conhecido na cidade. De manhã foi comentado sobre os invisíveis da sociedade. Um professor de faculdade resolveu fazer um teste. Ele era muito conhecido na faculdade, mas ele resolveu passar umas semanas como gari, como zelador da faculdade, e ele passava o dia inteiro ali com vassoura e pano, lavando o chão, lavando o banheiro, para saber como é que algumas pessoas se sentiam. E alunos que o conheciam como professor passavam perto dele, nem notavam que era o professor ali fazendo a limpeza, que era o professor ali varrendo, limpando as janelas, porque muitas vezes há uma seleção de com quem eu vou conversar e quem que eu nem me relaciono. Eu nem dirijo a palavra. Já me comentou que às vezes um bom dia para algumas pessoas faz muita diferença. Então, Paulo está dizendo para os irmãos daquela igreja: espera uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa. Ou seja, a ceia do Senhor, aquela reunião ágape que a igreja se reunia os irmãos para celebrar juntos a morte de Cristo, não era para matar fome. Então ele diz: coma em casa. Coma em casa. Quando nós éramos pequenos, ia ter algum casamento, e a gente sabia que depois do casamento ia ter festa, e a gente ficava feliz da vida. Na época, a festa de casamento era pãozinho com patê, pastelzinho que era comprado e frito na hora, e palitinho com azeitona, salsicha crua e queijo, e muito, às vezes, refrigerante. Mas antes de sair de casa, minha mãe fazia uma panelada de mingau de fubá com leite. E ela colocava os pratos para a gente, e eu lembro um dia que um dos meus irmãos disse: mas vai ter festa. E eu lembro muito bem minha mãe dizendo: come, menino. Porque ela sabia que se a gente chegasse com fome na festa de casamento, ela ia passar vergonha. Então, primeiro ela dava um fubá, mingau de fubá para a gente chamava de polenta, e a gente chegava na festa já mais tranquilinho. Paulo está dizendo para os irmãos: olha, come em casa, porque assim você vai chegar na igreja e vai comer e vai deixar para os outros comerem também. Porque alguns comiam muito e outros não comiam nada, porque não sobrava para eles, porque eles eram os humildes, eles eram os últimos da fila. Então ele está dizendo: não se reúnam para juízo. Às vezes as reuniões não são boas porque alguns chegam
tentando ostentar, eu tenho mais do que os outros. Eu viajo mais, eu estudei mais, meu carro é melhor, meus filhos vestem melhor. E ao invés da pessoa ser abençoada, ela vai para a igreja com essa tentativa de ser melhor. E ela perde a bênção. E o outro que não tem tudo aquilo, também às vezes perde a bênção porque se sente menosprezado. Lá na igreja de Corinto estava sendo assim. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Nós temos também Ana e Penina no templo. Está lá em 1 Samuel 1,18. A Bíblia diz o seguinte, que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, a Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Nós estamos há algum tempo de quarentena, não me lembro quanto tempo agora, alguns estão contando, se não me engano é desde março, isso mesmo, 16 de março foi o último culto que nós fizemos presencial, 15 de março, mas no caso aqui de Elcana, Ana e Penina, era uma vez por ano eles iam ao templo. Eles moravam longe, não dava para ir ao templo toda semana. Viagem de burro, vários dias, ou a pé, vários dias, estradas perigosas. Então, pelo menos uma vez por ano, cada homem tinha que ir ao templo. E a família ia junto às vezes. E a Bíblia diz que todos os anos, versículo 3, todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, a mulher que tinha filhos, e a todos os seus filhos e filhas. Porque aquilo que as pessoas levavam para sacrificar, o animal era sacrificado, o sangue era derramado para pedir perdão dos pecados, e a carne depois era preparada e a família comia. Então, uma parte dessa carne que era sacrificada, o Eucana dava para Penina e seus filhos. Versículo 5, a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. A Ana não tinha filhos. Você sabe, a Ana depois vai se tornar a mãe do Samuel. Mas o versículo 6 diz, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Imagina, você vai para a igreja e chega lá, a outra rival lá fica só atrapalhando o seu culto. Porque a Penina se sentia mais abençoada. Eu tenho a bênção, você não tem. Eu tenho filhos, você não tem. Naquela época, não ter filhos era algo muito, muito, muito triste. E a Penina tinha filhos e filhas e ela ficava irritando a Ana. Isso acontecia, versículo 7, ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Mesmo que ela recebesse uma porção dobrada, ela não comia, não tinha vontade, estava irritada, estava chateada, porque a outra se sentia mais abençoada e ficava ostentando e mostrando os filhos, e você não tem nada, eu tenho. E você conhece a história. Um dia a Ana chorou numa dessas vezes que ela foi ao templo, conversou com o sacerdote e o Senhor concedeu a ela depois o Samuel. Mas, às vezes, as pessoas vão ao templo
e se reúnem não para melhor, e sim para pior, porque ou estão tentando ostentar, eu sou mais abençoada, eu sou mais abençoada, eu tenho mais isso, mais aquilo, Deus deu, e a pessoa volta para casa sem a bênção porque estava mais focada nas próprias bênçãos, para tentar mostrar. E a outra pessoa, às vezes, volta para casa também sem a bênção porque se sentiu irritada e provocada. Mas tem outra situação aqui que nós vamos encontrar. A parábola do publicano e do fariseu no templo. A última situação eram duas mulheres no templo. Essa parábola que Jesus contou são dois homens no templo. O fariseu, ele era conhecido como aquele que fazia questão de orar em voz alta, questão de mostrar que ele era mais que todo mundo. E esse fariseu, diz a palavra lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, pessoas que se achavam, eu sou mais espiritual, e os outros não são espirituais, mas eu sim sou espiritual. Versículo 10: dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O publicano era considerado como pecador, porque eles eram cobradores de impostos, eles eram quase que fiscais do imposto de renda, eles cobravam impostos dos judeus, eles eram judeus também, eles cobravam impostos dos judeus, dos seus irmãos, dos seus parentes, e esses impostos eles repassavam aos romanos. Só que nesse receber e passar, uma parte escoava para o outro bolso deles. Então, geralmente os publicanos, eles não eram bem vistos, porque eles eram considerados traidores. Eles sabiam quem tinha dinheiro, quem não tinha, eles sabiam como estavam as famílias, porque eram parentes. E eles desviavam uma parte para enriquecimento próprio. Então, Jesus, nessa parábola, conta desses dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aí. Agora imagina só o publicano lá no templo ouvindo a oração do homem do lado, dizendo: não sou como esse publicano aí do lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Esse fariseu se achava o mais espiritual de todos. Jejuava, dava dízimo, mas na parábola que Jesus conta, versículo 13, ele diz: o publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Eu sou pecador. Ele não tenta dizer que ele é melhor, não, ele está dizendo: eu sou pecador. E Jesus diz: digo a vocês que este, ou seja, esse publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu que estava lá na frente dizendo: eu sou o bom. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando chegamos à igreja, nós precisamos chegar não tentando aparentar, eu oro mais que os outros, eu canto melhor que os outros, as palavras que eu uso são mais santas, são mais. Não, Deus conhece o nosso coração e Deus conhecia o coração daquele homem simples, publicano, que está lá dizendo: eu sou pecador. É interessante que há uma outra situação no templo também, que é Jesus e os discípulos no templo. Nós vimos a festa não tão ágape no templo, nós vimos duas mulheres no templo, a Penina e a Ana, nós vimos dois homens no templo, o fariseu e o publicano, mas também a Bíblia fala de Jesus e os discípulos no templo. Está em Marcos capítulo 13, versículo 1
e 2. Marcos 13, versículo 1 e versículo 2. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se Jesus não tivesse dado essa palavra para os discípulos, eles teriam voltado para casa apenas com a ideia do templo bonito, do templo chique no último, do templo acabado, do templo especial. Mas Jesus deu essa palavra para eles e isso fez diferença. Então, às vezes as pessoas perdem a bênção porque quando chegam na igreja, elas estão mais preocupadas com coisas do que com aprender algo de Deus. Estão mais preocupadas em observar os acabamentos da igreja, ou os defeitos da igreja também, né? Às vezes as pessoas, ao invés de prestar atenção na palavra, às vezes estão prestando atenção, está errado aquilo, está sujo aquilo outro, está desarrumado tal coisa. Podia ter chegado 1 hora mais cedo e observar isso e consertar, né? Esse seria o ideal. Chegar antes e dar uma passada assim de olhos na igreja e tentar descobrir o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar, aonde que eu posso dar uma arrumada. Eu me lembro de uma pessoa que na hora do culto disse: tem um pano ali que tá fora do lugar. O culto já tinha começado, já não era mais hora de tirar o pano que estava fora do lugar. Mas os discípulos foram ao templo e estavam observando as pedras, as construções. Se fosse hoje, estariam dizendo: olha que equipamento de som, olha que guitarra, olha que contrabaixo, olha que bateria especial, olha que sistema de som, olha que pintura preta bonita, que hoje é a moda, né? Tudo de preto. Já nos perguntaram: o pastor vai pintar tudo de preto aqui também? Não, não vamos, né? Só se Deus mandar, mas Ele não mandou ainda não. Mas, às vezes, nos reunimos não para melhor, mas sim para pior, porque ao chegar na igreja, observamos coisas que são passageiras, coisas que o homem faz, coisas que não são importantes, ao invés de tentarmos descobrir Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje. Paulo disse: quando vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Eu e você precisamos chegar para as reuniões ou online, ou na reunião presencial, na igreja. Perdão, meu computador está dizendo que a bateria está acabando, um momentinho só. Eu esqueci de ligar a bateria. Está aqui. Um momentinho só, por favor. Acho que agora foi. Tinha aparecido mensagem aqui de bateria fraca. Vamos ver se ele aguenta mais um pouquinho. Agora está carregando. Mas eu e você precisamos chegar às reuniões, aos cultos, de forma que saiamos melhor e não piores de cada reunião. Esqueça se você tem mais do que os outros. Esqueça se você tem menos do que os outros. Aproveite o culto. Não se preocupe com
fazer comparação se você é mais abençoado ou menos abençoado. Porque tem os dois lados, tem os que perdem a benção porque ficam achando eu sou melhor que o outro, tem o outro que perde a benção porque ao invés de prestar atenção na mensagem, nos louvores, na leitura, fica olhando os outros dizendo Deus está abençoando mais aquele lado que a mim. Olha o que Deus fez por ele e não fez por mim. Ou então, às vezes perdemos a bênção porque ao invés de sermos honestos diante de Deus, como aquele publicano, Deus, ser propício a mim, pecadora, Deus tem pena de mim, eu sou pecador. Às vezes chegamos ao templo tentando fazer um teatro diante de Deus, fazer assim um teatro diante das pessoas, tentando mostrar uma espiritualidade, às vezes com mudança de tom de voz, às vezes com gestos bonitos, com palavras bonitas, quando deveríamos chegar e ser nós mesmos. E às vezes também perdemos a bênção porque chegamos à igreja ou a uma reunião e observamos mais os defeitos, mais as coisas, instrumentos, acomodações, quando nós deveríamos chegar e mesmo que seja uma reunião, como acontece em muitos lugares, debaixo da árvore. Hoje eu vi uma igreja lá na Argentina, um pastor que às vezes eu troco mensagem com ele, uma igreja num lugar bem humilde. Tá lá o logotipo da igreja do Nazareno e o bairro é bem simples, mas eles chegam para cultuar a Deus. Eu e você precisamos chegar, mesmo que seja uma reunião num templo muito bonito. A gente precisa aprender a deixar a boniteza de lado, deixar o ar-condicionado de lado e prestar atenção na palavra e nos louvores. E se a gente vai a uma igreja muito simples, quente, barulho, criança correndo e banco duro, a gente precisa deixar isso de lado, prestar atenção na palavra, prestar atenção no louvor e sair de lá melhor do que quando entrou. Os irmãos de Corinto estavam se reunindo não para melhor, mas sim para pior. Eu e você precisamos aprender a chegar sempre disposto a receber de Deus alimento que vai nos abençoar, mas dispostos também a permitir que outros também sejam alimentados, para que eles também possam voltar para casa abençoados. Eu vou pedir que a pastora Lúcia ore, perdão pelos barulhos, perdão pelas dificuldades aí, mas não somos profissionais de lives. E parece que tem algum instrumento, algum equipamento ligado na mesma rede que está dando interferência de vez em quando. Pastora Lúcia. Vamos orar. Quando nós nos distraímos, significa que nós não olhamos para Cristo. Estamos olhando para o que é supérfluo, mas que os nossos olhos estejam em Jesus. Amém? A Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos pela palavra. E Deus, nós te louvamos por cada citação bíblica. A citação bíblica de Ana coloca uma coisa muito interessante, coloca que os sacerdotes ali eram Hofni e Finéias. Mas os olhos de Ana não estavam preocupados com aqueles homens que eram desonestos com o Senhor. Os olhos dela estavam no Senhor. O publicano não estava preocupado com o fariseu que o criticava. O publicano tinha os olhos no Senhor também. Pai, cada passagem diz de pessoas que tinham os olhos ou em circunstâncias ou no Senhor. Pai, que os nossos olhos estejam em Ti e que quando chegarmos à Tua casa, nós estejamos com o nosso coração preparado para receber o que o Senhor tem. Que quando nós chegarmos para os cultos online, que também nós estejamos conectados com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada porque sempre houve distrações, mas o teu servo, ele tem os olhos em ti. Mas, Pai, se algumas distrações têm tomado conta do nosso coração, se nós estamos
Ah, Deus, tão perdidos em tantas coisas, criticando, aborrecidos, tristes demais, seja o que for. Pai, muda o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, arranca do nosso coração tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Seja a ilusão desse mundo, seja os conceitos desse mundo, sejam conceitos humanistas dentro da igreja. Pai, seja o que for, arranca do nosso coração. De forma, Deus, que nós possamos te adorar na beleza da tua santidade, de forma que cheguemos à tua casa para ouvir do Senhor, seja uma escola bíblica, seja um culto, que nós adoremos aquele que vive e reina para sempre, que nós cheguemos para aprender, para ter comunhão com o Senhor, ó Pai, para ter comunhão com os nossos irmãos. Pai, transforma o nosso coração, de forma que o nosso coração seja como Diana, focado no Senhor, seja como o publicano que diz: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Pai, que sejam esses os nossos corações voltados para o Senhor, sempre, que não sejamos de forma alguma egoístas, como alguns foram na igreja de Corinto. Pai, que o nosso coração seja desprovido de más intenções, que o nosso coração seja sincero diante do Senhor. E Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, por todos que estão agora online, por aqueles que vão entrar de novo. E Pai, eu peço sobre cada lar representado que a tua bênção esteja. Pai, que haja um renovo do Senhor sobre nós, que haja graça e favor do Senhor sobre o teu povo, Deus. Pai, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por tantas boas notícias que temos recebido e nos ajuda a nos mantermos focados em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A pastora Luiz está dizendo que a Miriam também entrou aí, Deus abençoe. Pelo YouTube a gente não tem como saber quem está, às vezes só se você escrever alguma coisa embaixo, mas às vezes a gente não sabe quem mais está junto. Então, por isso que sempre a gente pede, se você puder, tire uma fotografia, mande para o meu WhatsApp, você, sua família aí assistindo o culto, mesmo que você esteja assistindo no outro horário, também bate a foto e manda, pastor, vi agora. E a gente vai responder a sua mensagem. Que Deus te abençoe. Tem alguns nomes que a gente não sabe, tem alguns acessos que não sabemos quem é. Então, se você puder mandar uma mensagem depois dizendo eu estava na reunião e eu, minha esposa, meus filhos, compartilha conosco e ficaremos felizes e vamos estar orando e vamos responder para você também. Lembrando que terça-feira, 7h30 da noite, teremos tempo de oração. Tem chegado muitos pedidos de oração e nós estaremos orando. Temos orado pelo Donizete, esposo da Alba, que está assistindo esse culto agora. Vamos continuar orando por ele. E há outros pedidos que temos feito de terça-feira à noite, 7h30. Então, Jair está aí também. Deus te abençoe, Jair. Jair está na Inglaterra. Deus te abençoe. Temos orado por você também, Jair. Aí nesse país, língua diferente, que as reuniões do Adelaide possa ser um pouquinho de português no seu dia a dia, além do contato com seu irmão que está aí também, né? Então, Jair está lá na Inglaterra. Mas terça-feira, 7h30, tempo de oração. Na quinta-feira, também, 7h30, pastora Lúcia estará ministrando sobre Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Lição de casa, leia Josué, capítulo 3, se você pudesse se lembrar, e vai te ajudar a ter já uma noção do que vai ser ministrado. Sim, o Jair está dizendo que ele está em Londres e também que Deus tenha abençoado. Tem mais gente com ele? Então, que Deus possa ministrar ao seu coração também. E domingo de manhã,
9h30 da manhã estaremos de volta lá na igreja, com a escola bíblica para as crianças, para os juniores, para os adultos e jovens, tempo de louvor, e domingo que vem à noite estaremos de volta aqui, tá bom? Essa semana a pastora Lúcia está lançando um desafio. Um momentinho. De volta. Nós estamos às portas das eleições municipais e nós precisamos orar pelo nosso país. Nós precisamos orar para que Deus nos dê governantes que temam a Deus, que a gente tenha vereadores, prefeitos que temam a Deus. E nós pedimos essa semana que a gente jejue. Jejue para que a gente seja fortalecido na fé, porque os dias têm mexido com a fé de muitos. Então, que Deus, por dois motivos, que Deus nos fortaleça na fé. E o segundo motivo, que Deus dirija cada eleição municipal. Olhe pela sua cidade, se é São Paulo, se é Osasco, se é Hortolândia, se é Campinas. Ore. E eu tenho pedido que a gente clame pela região metropolitana de Campinas, que é uma região muito grande. Então vamos clamar para que Deus nos dê homens e mulheres que o temam nessas regiões, na área da educação, porque cada prefeito vai montar o seu grupo de apoio. Então, que a gente tem em todas as áreas gente do Senhor, gente comprometida com o Senhor, gente santa. Então, nós precisamos que o povo de Deus esteja nesses lugares, na segurança, na educação, na saúde, no desenvolvimento de cada cidade. Que Deus levante homens e mulheres dele para todas essas áreas, que as nossas cidades sejam livres da corrupção. Então, nós precisamos clamar que Deus venha sobre as nossas cidades. Gostaria de contar com você jejuando de segunda até sexta, para que todos sejamos fortalecidos no Senhor. E se você lembrar, vai lembrando de cada irmão da igreja. Ore para cada irmão da igreja. Clame por nós, pela nossa casa, mas clame para que todos os irmãos, se você puder, faça uma listinha das pessoas da igreja. Se você não sabe, pergunte para mim ou para o pastor, a gente passa uma lista. Clame para que todos nós sejamos fortalecidos no Senhor e clame para que Deus nos dê governantes que temam o seu nome. Amém? Obrigada. Mesmo aí para Luciana em Osasco e Dona Luizete em Osasco, orem pelas eleições de Osasco, a Hélia, as eleições de São Paulo, e Jairo, olhe pelo Brasil, tá? Você que está fora aí, ore pelo Brasil, pelas eleições. Mas você não precisa orar só pela sua cidade, ore pelas cidades do Brasil. Nós precisamos que essas eleições sejam bem direcionadas para que o país tenha um tempo melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, de agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Deus Amém. abençoe. Tchau. Paz. Aguardamos sua selfie. Até.